O milagre de Antônia, a fé que venceu a síndrome de Seddon. Antônia tinha apenas 32 anos quando os médicos lhe deram um diagnóstico que soava como uma sentença: síndrome de Seddon, uma doença rara que causa derrames repetidos e lesões na pele por causa de coágulos sanguíneos. Os especialistas foram claros: não havia cura, apenas medicamentos para controlar os sintomas e tentar evitar que os AVCs a deixassem paralisada ou pior. Ela já havia sofrido 2 derrames leves nos últimos 6 meses, e a cada exame, as manchas roxas em suas pernas, sinal característico da doença, se espalhavam mais. O medo a consumia. Como criaria seus 2 filhos pequenos, Lucas, de 7 anos, e Ana Clara, de 4, se a qualquer momento poderia perder os movimentos ou a fala? As noites eram as piores. Enquanto o marido, João, trabalhava até tarde como mecânico para sustentar a família, Antônia chorava em silêncio, olhando para o teto do quartinho alugado na periferia de São Paulo. Já havia tentado de tudo: remédios caríssimos que o plano de saúde não cobria, benzedeiras, promessas a santos, até uma cirurgia experimental que os médicos desaconselharam por ser muito arriscada. Mas nada adiantava. A doença avançava, e com ela, a desesperança. Até que, numa tarde de sábado, enquanto esperava no ponto de ônibus para levar as crianças ao posto de saúde, uma senhora de vestido longo e cabelo presinho num coque, como as mulheres mais velhas usavam, aproximou-se dela com um sorriso tranquilo. "Minha filha, você parece tão cansada. Posso orar por você?" perguntou a senhora, colocando a mão com gentileza no ombro de Antônia. Antônia, surpresa, quase recuou. Não estava acostumada com estranhos oferecendo ajuda assim, sem interesse. "Obrigada, dona, mas acho que nem Deus pode me ajudar mais", respondeu, com a voz embargada. A senhora, que se apresentou como Irmã Maria, não se abalou. "Deus pode tudo, minha filha. Eu frequentava uma igreja onde vi coisas que nem os médicos explicam. Se quiser, venha conosco hoje à noite. É perto daqui, na Rua das Flores, número 210. A Congregação Cristã no Brasil. Lá, só se entra com o coração sincero, e Deus ouve." Antônia guardou o endereço no bolso, sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto João dormia exausto e as crianças já estavam na cama, ela não conseguiu tirar as palavras da Irmã Maria da cabeça. Deus pode tudo. Seria possível? Depois de tantas decepções, ela não tinha mais forças para acreditar, mas também não tinha mais nada a perder. O prédio da Congregação Cristã no Brasil era simples, uma construção modesta, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e um pequeno púlpito à frente. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes que, juntas, entoavam hinos de uma maneira que Antônia nunca havia ouvido. Era como se cada palavra saísse do fundo da alma daqueles irmãos e irmãs, todos vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia gritaria, nem espetáculo. Só uma paz que Antônia não sentia há anos. Ela entrou tímida, sentando-se num canto, com medo de ser julgada. Mas ninguém a olhou com estranhamento. Ao contrário, uma jovem irmã se aproximou e lhe ofereceu um inário, sorrindo. "Bem-vinda, irmã. Fique à vontade." O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade que não era imposta, mas natural, como a de um pai cuidando de seus filhos. Ele leu passagens da Bíblia, falando sobre a fé que move montanhas, e Antônia sentiu algo estremecer dentro dela. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, sem entender bem por quê, fez o mesmo. Ouviu pedidos simples, mas cheios de convicção: por um filho doente, por um emprego perdido, por um coração angustiado. E então, como se fosse puxada por uma força maior, Antônia começou a chorar. "Senhor", sussurrou, com as mãos trêmulas. "Se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais." Ninguém a pressionou a falar alto, ninguém a obrigou a se levantar. Mas quando o ancião pediu que quem quisesse oração ficasse de pé, Antônia, sem pensar, se levantou. Sentiu os olhos de alguns irmãos sobre ela, mas não havia curiosidade mórbida, apenas compaixão. "Irmã, qual é o seu nome?" perguntou o ancião, com voz firme mas carinhosa. "Antônia." "O que você busca aqui hoje, Antônia?" Ela engoliu o choro. "Eu tenho uma doença, os médicos disseram que não tem cura. Já tentei de tudo.
Só vim porque não sei mais para onde ir. O ancião fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia escutar. Depois, olhou para a congregação. Irmãos, vamos orar por nossa irmã Antônia. Que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, toque neste corpo e a restaure, para a glória do seu nome. E então, algo aconteceu que Antônia jamais esqueceria. Todos aqueles irmãos e irmãs, que ela nem conhecia, uniram suas vozes em uma só oração. Não era um grito, não era um show. Era uma súplica sincera, como se cada um ali estivesse pedindo por uma irmã de sangue. Antônia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. As manchas roxas em suas pernas começaram a latejar, não com dor, mas com uma sensação estranha, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. Quando ela abriu os olhos, o ancião estava diante dela, com as mãos estendidas. Irmã Antônia, você acredita que Jesus pode curá-la? Ela hesitou. Depois, com um fio de voz. Quero acreditar. Então peça a ele. Com fé. E Antônia pediu. Não com palavras bonitas, não com uma fórmula. Pediu como uma criança desesperada, que não tem mais ninguém a quem recorrer. Nos dias seguintes, Antônia continuou indo às reuniões. Não porque alguém a obrigasse, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma esperança que não vinha de si mesma. Os irmãos a acolheram sem julgamentos. A irmã Maria lhe explicou sobre o batismo nas águas, para lavar os pecados e nascer de novo, e sobre a Santa Ceia, o pão e o vinho que nos lembram do sacrifício de Jesus. Antônia ouvia tudo com o coração aberto, como uma terra sedenta recebendo chuva. Uma semana depois de sua primeira visita, durante um culto de domingo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Cristo Jesus, Antônia sentiu, de repente, que suas pernas não latejavam mais. Ela baixou os olhos e, sob a luz fraca do salão, viu que as manchas roxas estavam desaparecendo. Não era sua imaginação, a pele estava voltando à cor normal, como se nunca tivesse sido marcada pela doença. Irmãos! Ela gritou, sem conseguir se conter. Olhem! Todos se viraram. O ancião se aproximou, examinou suas pernas com os próprios olhos e, então, com uma emoção que raras vezes transparecia, disse: Deus é fiel. Aleluia! O salão explodiu em glórias. Irmãos abraçavam Antônia, outros choravam. Uma irmã mais velha, com os olhos brilhando, segurou suas mãos e disse: Isso não é surpresa para Deus, minha filha. Ele só estava esperando você confiar nele. Nos meses que se seguiram, Antônia voltou ao médico para novos exames. Os resultados deixaram os especialistas atonitos, não havia mais sinais da síndrome de Seddon. Os coágulos haviam desaparecido, as artérias estavam limpas, as manchas sumiram. O médico, incrédulo, perguntou o que ela havia feito. Só uma coisa, respondeu Antônia, sorrindo. Entreguei minha vida a Deus. Hoje, Antônia e sua família são membros fiéis da Congregação Cristã no Brasil. João, seu marido, também se batizou nas águas. As crianças, Lucas e Ana Clara, crescem ouvindo os hinos que agora fazem parte de sua história. Antônia não esconde as marcas que a doença deixou em sua alma, o medo, a dúvida, a dor, mas agora elas servem para um propósito: testemunhar que, onde a medicina falha, a fé triunfa. Em uma noite de testemunhos, ela se levantou, como faziam todos os que tinham uma história para contar, e falou com a voz firme. Eu aprendi que Deus não precisa de muita coisa para operar um milagre. Ele só precisa de um coração quebrantado e disposto a confiar. Não importa quão escuro esteja o caminho, se você der um passo em direção a ele, ele correrá em sua direção. E isso, irmãos, não é teoria. É a minha vida. O salão ficou em silêncio por um instante. Depois, como um só corpo, os irmãos responderam: Glória a Deus! A vida de Antônia depois daquele testemunho virou um farol para muitos na congregação. As pessoas passavam a procurá-la depois dos cultos, não só para ouvir sua história, mas para sentir aquela fé que agora brilhava em seus olhos. Ela não era mais a mulher frágil que entrava na igreja arrastando os pés, mas uma guerreira que falava de Deus com a mesma intensidade com que antes falava de sua dor. Um dia, uma jovem chamada Marisa, mãe de um menino de 5 anos chamado Pedro,
chegou até ela com os olhos cheios de lágrimas. O filho havia nascido com uma doença rara nos ossos, que o impedia de andar. Os médicos diziam que, mesmo com cirurgias, ele nunca teria uma vida normal. Marisa já havia ouvido falar dos milagres na CCB, mas o desespero a fazia duvidar: será que Deus se importaria com o meu filho? Antônia a abraçou forte e disse com convicção: minha irmã, se Deus fez por mim, Ele fará por você. Não é questão de merecimento, é questão de fé. Vamos orar juntos? Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se unir à oração. Antônia orou com uma autoridade que só quem já viu o impossível se tornar possível tem. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé, pedidos cheios de certeza. Quando terminou, olhou para Marisa e disse: agora, você vai levar seu filho ao altar. Não uma vez, não duas, mas quantas vezes for preciso. E quando o milagre chegar, você vai voltar aqui para contar. Marisa obedeceu. Todas as terças e sextas, ela e Pedro estavam lá, mesmo quando o cansaço apertava, mesmo quando as dúvidas vinham. Até que, numa sexta-feira à noite, durante a oração pelos enfermos, algo aconteceu. Pedro, que nunca havia ficado de pé sozinho, de repente segurou a mão da mãe e tentou se levantar. Marisa sentiu um arrepio. Ele balançou, caiu, mas voltou a tentar. Os irmãos ao redor começaram a chorar e a clamar: Senhor, confirma. Na terceira tentativa, o menino se firmou. Tremendo, mas de pé. E então, com passos curtos e incertos, deu os primeiros passos da sua vida direto para os braços do obreiro que liderava a oração. O salão explodiu em louvor. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Pedro, sorrindo, pulava no lugar como se quisesse compensar todos os anos que não pôde correr. Os médicos, depois de novos exames, não tinham explicação. Os ossos, antes frágeis, mostravam uma regeneração que a ciência não conseguia justificar. Na semana seguinte, foi a vez de Marisa subir ao púlpito para dar seu testemunho. Com Pedro no colo, agora cheio de energia, ela disse: eu pensei que Deus tinha se esquecido de mim. Mas Ele só estava preparando um milagre que eu nunca ia esquecer. E assim, a história de Antônia, que começou com dor, se multiplicou na vida de outros. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante, são sinais vivos de que Deus ainda age hoje, ainda transforma vidas, ainda escreve histórias que o mundo não consegue explicar. E toda vez que os hinos soam, lá estão eles, Antônia, com suas cicatrizes que viraram troféus, Marisa e Pedro, que agora corre pelos corredores da igreja como qualquer criança, e muitos outros, que chegam quebrados, mas saem restaurados. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, o impossível encontra um nome: Jesus. A notícia do milagre de Pedro se espalhou rápido pela cidade. Não demorou para que pessoas que antes só ouviram falar da CCB começarem a aparecer na porta da igreja, com os olhos cheios de esperança e o coração apertado de dor. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas que carregava há anos uma dor mais profunda que qualquer machucado do trabalho. Ela entrou arrastando os pés, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. No banco dos fundos, apertou contra o peito uma foto amarelada de seu filho, Lucas, que há 5 anos tinha se perdido nas ruas, vítima das drogas e das más companhias. As lágrimas escorriam sem parar enquanto ela ouvia os louvores, e quando o pastor chamou os que precisavam de um toque de Deus, Dona Maria levantou a mão trêmula. Meu filho está vivo, eu sinto, ela sussurrou para a irmã que a acompanhava. Mas ninguém mais acredita em mim. Naquela noite, enquanto a igreja orava, algo mudou. Não foi um sonho, não foi imaginação. Foi uma certeza que queimou dentro dela como fogo: ele está voltando. E assim como Antônia, Dona Maria saiu da igreja com uma paz que não fazia sentido para quem só via desespero. 3 dias depois, enquanto ela varria a calçada de casa, um vulto familiar apareceu na esquina. Magro, com olheiras fundas, mas com os mesmos olhos que ela conhecia tão bem. Lucas. Ele estava ali, sujo, fraco, mas vivo. E quando caiu nos braços da mãe, as duas vozes se misturaram em um choro que era agradecimento, era alívio, era milagre. Eu sonhei com você, mãe, Lucas confessou mais tarde, já limpo e abraçado por irmãos da igreja que não o julgavam, só o amavam. Sonhei que uma voz me dizia: vá para casa, que sua mãe está te esperando.
e eu acordei com uma força que não era minha. Dona Maria não precisou explicar para ninguém. Ela já sabia. O mesmo Deus que tinha devolver a saúde de Pedro, que tinha tirado Antônia do poço da depressão, tinha trazido seu filho de volta do abismo. E assim, mais uma família se juntou àquelas que não tinham mais palavras, só gratidão. Os cultos ficaram mais cheios. As orações, mais fervorosas. Porque cada história que chegava era como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam outros corações. Teve o caso de seu João, o motorista que escapou de um acidente que deveria ter sido fatal, mas saiu ileso, com o carro destruído e a Bíblia intacta no banco do passageiro. Teve a moça que chegou com um diagnóstico de doença sem cura e saiu com os exames limpos, assinados pelo mesmo médico que não acreditava em milagres. Teve o casal que, depois de anos de brigas, se abraçou chorando no altar, pedindo perdão um ao outro e a Deus. E em meio a tudo isso, Pedro crescia. Já não era mais aquele menino pálido e fraco que Antônia carregava nos braços com medo de perdê-lo. Agora, ele corria pela igreja, ajudava a distribuir os hinos, e às vezes, quando o pastor pedia um testemunho, era ele quem pulava na frente, com aquela voz fininha mas cheia de fé. Jesus me curou. Ele pode curar todo mundo. As pessoas riam, emocionadas, porque a simplicidade daquela criança falava mais que qualquer sermão. E Antônia, que antes escondia as cicatrizes, agora as mostrava sem vergonha. Elas eram a prova de que Deus não apenas sarava, mas transformava a dor em algo bonito. Porque na CCB, os milagres não eram coisas do passado. Eles aconteciam ali, entre o cheiro de café depois do culto, entre os abraços apertados dos irmãos, entre as lágrimas que caíam no altar e se transformavam em sorrisos. E toda vez que as portas se abriam, era como se Deus sussurrasse: ainda tenho muito que fazer aqui. E ele cumpria. Sempre cumpre. O tempo passou, e o que era uma criança cheia de fé se tornou um jovem cheio de propósito. Lucas cresceu dentro da igreja, aprendendo não só a cantar os hinos, mas a tocá-los no violão, com aqueles dedos que um dia tremiam de dor e agora dançavam sobre as cordas. Ele não esquecia o dia em que sua mãe, Antônia, o levou pela primeira vez à CCB, arrastando os pés, com o coração pesado. Agora, era ele quem estendia a mão para outros que chegavam assim, quebrados, sem esperança. Certa tarde, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja com o rosto marcado pela vida. As rugas em sua testa contavam anos de luta, e os olhos, embora cansados, ainda brilhavam com uma faísca de teimosia. Ela tinha ouvido falar dos cultos, das curas, mas vinha mais por desespero do que por fé. Sentou-se no último banco, como se quisesse ficar invisível. Mas Deus não deixa ninguém escondido por muito tempo. Quando o pastor fez o apelo, Lucas sentiu algo dentro dele dizer: vai. Ele não hesitou. Caminhou até Marisa e, com a mesma simplicidade de quando era criança, seguiu. Tia, o Senhor pode mudar a sua história. Eu sei como é chegar aqui achando que não tem mais jeito. Mas tem. Marisa olhou para aqueles olhos sinceros e, pela primeira vez em anos, permitiu que uma lágrima escorresse. Não foi uma só. Foi um choro que parecia trazer junto todo o peso que ela carregava. Os irmãos se aproximaram, oraram, e ali, entre lágrimas e clamores, algo começou a se mexer no coração dela. Na semana seguinte, Marisa voltou. E na outra também. Pouco a pouco, o sorriso foi voltando ao seu rosto, como se alguém estivesse regando uma planta que ela achava morta. Um dia, durante o culto, ela se levantou sozinha, sem ninguém pedir. Com voz trêmula, mas firme, deu seu testemunho. Eu vim aqui pensando que Deus tinha esquecido de mim. Mas Ele não esquece de ninguém. Olhem para mim. Ela abriu os braços, como se quisesse abraçar a todos. Eu não sou a mesma. As dores ainda existem, mas agora eu sei que Ele está comigo. E isso faz toda a diferença. A igreja explodiu em glórias. Lucas, ao lado de Antônia, sorria com os olhos cheios d'água. Era assim que Deus trabalhava, usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Não eram os grandes discursos, nem os gestos grandiosos. Era o toque de uma criança que já tinha sido curada, a palavra certa no momento certo, o abraço que não soltava. E assim, a CCB seguia sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Onde quem entrava com o coração em pedaços saía com ele costurado pela graça.
Porque Deus não cansava de provar, onde a fé, até as cicatrizes mais fundas podem se transformar em sinais de vitória. E as portas continuavam se abrindo. Sempre se abriam. O milagre completo. Naquela noite, enquanto os louvores ecoavam pelas paredes da CCB, Maria, a mulher que há meses carregava dores físicas e emocionais, sentiu algo novo. Não foi a ausência das marcas em seu corpo, nem o sumiço instantâneo da dor, mas uma certeza que nasceu dentro dela, como uma semente rompendo o asfalto. Ele a havia visto. Não como vítima, mas como filha. Não como um caso perdido, mas como um vasto campo onde Deus ainda plantaria milhares de flores. Quando estendeu as mãos para abençoar os que vinham até ela, percebeu, as cicatrizes em seus braços, antes vermelhas e inflamadas, agora brilhavam como fios de prata à luz das velas. Não haviam desaparecido, haviam se tornado testemunhas. E quando a pequena Sofia, a menina que meses antes orara por ela com lágrimas nos olhos, tocou aquelas marcas e sorriu, Maria entendeu, o milagre não era a cura da dor, mas na dor. A transformação não estava em apagar o passado, mas em fazê-lo servir a um propósito maior. A reflexão que ficou. Anos depois, quando lhe perguntavam como havia superado tudo, Maria respondia com um sorriso quieto: Deus não tira as tempestades da nossa vida para nos poupar. Ele entra no barco conosco para nos ensinar a navegar. As pessoas esperavam por respostas grandiosas, mas a verdade era simples: a fé não era a ausência de medos, mas a coragem de segurar a mão de Deus enquanto eles passavam. E às vezes, o maior milagre não era o que mudava fora, mas o que nascia dentro, uma paz que nem a dor conseguia abalar. A lição que ficou gravada. A CCB seguia de portas abertas não porque prometia soluções mágicas, mas porque oferecia algo mais raro, um lugar para ser humano. Ali, aprendiam que as cicatrizes não são falhas, são mapas, mostram por onde passamos e como Deus nos guiou. A fé não é a negação do sofrimento, mas a recusa em deixá-lo definir nosso fim. Os milagres, muitas vezes, não são espetáculos, são sementes. E as sementes mais resistentes crescem no solo mais ferido. Naquela noite, enquanto as últimas notas do inário se perdiam no ar, Maria olhou para suas mãos, ainda marcadas, ainda sensíveis, mas agora livres. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque ela já não a carregava sozinha. E isso, descobriu, era liberdade suficiente. As portas continuavam se abrindo. Sempre se abriam. Porque Deus não fechará uma porta na sua vida sem antes ter deixado uma janela entreaberta, ou um coração disposto a ser a própria porta.